Gente, nós estamos aqui para mais uma conversa de aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Elvira Cairo, não é, para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, que é esse tema que nós estamos trabalhando nesse mês de setembro. Então, eu queria dar as boas-vindas a Elvira Cairo, boas-vindas ao professor Bramante, que é o nosso presidente do Conselho Superior, a quem eu passo imediatamente a palavra para que apresente a nossa convidada e teça algumas considerações. Por favor, professor. Muito bem, é um prazer receber aqui a psicóloga Elvira Cairo para falar um pouco conosco sobre o Setembro Amarelo. E a Elvira Cairo é presidente da Associação Pró-Reintegração Social da Criança, que é a instituição responsável por gerenciar os 3 CAPs do município de Sorocaba. Tem a formação acadêmica em psicologia clínica e administração de empresa, e várias pós-graduações aqui, lato sensu, como terapia cognitiva, comportamental, também terapia de dependência química, certificação em neurociência, especialização em orientação vocacional, também especialização em mediação de conciliação, e a perita judicial em psicologia clínica, do Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil. Eu começaria, Elvira, com uma pergunta bem básica, que quais são os fatores de risco para esse comportamento, digamos, suicida, né, que infelizmente vem crescendo, especialmente com a nossa juventude? Abrir o microfone. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigada Marins, Tuco, pelo convite. Os riscos, são vários riscos, né? O principal é o transtorno mental. Então, crianças que já apresentam alguma questão com transtorno mental, tanto em aspectos de depressão, agressividade, e é fato que o adulto também, né? Porque, com certeza, esse adulto teve condições difíceis durante a infância e a adolescência para estar aí apresentando na fase adulta esse tipo de comportamento suicida. Então, 90% dos casos cientificamente comprovados são de pessoas que têm transtorno mental, né? E que têm uma fragilidade de ego. Principalmente transtornos mentais como borderline, bipolar, né, que tem aquela questão da oscilação do humor. Então, esses casos é que apresentam uma maior incidência nesse comportamento suicida. E é fato que o que gera isso, né, são questões como desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos e brigas. Então, casos agudos, quando a pessoa tem algum problema, uma perda muito grande, né, que pode ser tanto de separação conjugal como de um luto, essa pessoa se desorganiza e pode ter esse tipo de comportamento. Há muitos casos em que as pessoas perdem entes queridos, até adulto, perdem pai, mãe, marido, né, e que sentem esse vazio interno, tem um ego mais fragilizado, né, numa ligação com o mundo, então ela fica mais fragilizada e quer encontrar esse ente querido de novo. Então, muitas vezes, nesse impulso de encontrar esse ente querido, ela acaba tendo esse tipo de comportamento. As questões financeiras, a gente sabe, lá na década de 70, 80, quando teve a questão da Bolsa de Valores, né, onde vários empresários perderam muito dinheiro, não aguentaram, né, mesmo não tendo uma questão de saúde mental, mas a questão da honra, né, nessa questão da honra, da perda, né, como é que eu vou encarar a sociedade, como é que eu vou encarar os meus amigos, também pode
disparar esse comportamento, né? Que são essas questões dos estresses muito fortes. Então, o transtorno mental, é muito complexo, né? Há também casos em que tem idades específicas para esse tipo de comportamento, em torno de 14, 24 anos, 29 anos, né? E pessoas mais idosas também apresentam esse tipo de comportamento quando ficam muito solitários, solteiros, geralmente do gênero masculino, né? Divorciados, viúvos, às vezes com doenças crônicas. Muitas dessas pessoas, idosos, né, com mais idade, mais de 70, a partir dos 64 anos, mostram as estatísticas, eles têm esse tipo de comportamento, tem uma desilusão, né, não tem um vínculo, às vezes a família não acolhe, os filhos moram fora. Então, o idoso, ele fica mais fragilizado quando ele não tem um vínculo com a sociedade, né? Não tem amizades, essa questão do isolamento também. Então, interfere bastante na psique e nesse comportamento, né? E tem um perfil psicológico também, né? A questão da impulsividade. Então, e da emoção, né? Quando a emoção chega num pico. Muitas vezes, é coisa que a gente não aprende, que eu acho que seria essencial ter nas escolas, né? A questão emocional. Quem nós somos? Como é que é a emoção? Como é que eu trabalho com as minhas emoções? Então, a emoção, ela tem um pico. Ela vai, mas ela vai cair, né? Agora, como é que eu tolero esse pico? Que aí vem também a questão da falta de tolerância à frustração. Então, eu não tenho tolerância à frustração. E isso vem aí agravando nessas novas gerações, porque são gerações em que os pais não deixam ficar frustrado, né? Ou presenteando, ou protegendo excessivamente. Então, isso interfere também muito nessa geração de adolescentes. Então, eu percebo assim, com o meu trabalho, né, como eu trabalho no consultório e também com vulnerabilidade social, eu percebo que, né, nesse aspecto, com pessoas que têm uma classe média, moderada, alta, tem a questão dessa falta de tolerância à frustração, né? Onde esses jovens, eles estão no imediatismo, até por uma facilidade da tecnologia, né? Tem um isolamento social, essa pandemia também vai influenciar muito esses anos que virão, por essa questão de falta de sociabilidade entre os jovens, que é fundamental na adolescência, né? E na população de risco social, aí a gente vê maus tratos, negligência, abuso sexual, né? Então, é muito estudado nesses casos que as crianças foram abusadas, isso na infância. Sexualmente, o índice de comportamento suicida é muito grande. Então, como que a gente previne, né? O Setembro Amarelo, que veio aí essa campanha da Organização Mundial da Saúde, porque veio aumentando muito o índice de suicídio. A organização diz que no Brasil tem 32 suicídios por dia, mata mais do que a AIDS e o câncer. É um absurdo, né, uma coisa dessa. Então, como é que a gente previne tudo isso? Bom, eu acredito que primeiro a gente precisa prevenir transtorno mental, né? Que não é a incidência de crianças que nascem com transtorno mental, né? Que tem uma tendência à esquizofrenia, o autista também, né? Não é tão grande quanto essas crianças que sofrem maus tratos, que têm negligência. Então, como é que a gente trabalha com isso? Como é que a comunidade pode aí se movimentar
para trabalhar, além desta questão do Setembro Amarelo, que incentiva o diálogo, né, a afetividade, entender o comportamento desse jovem, né, esse jovem que está mais isolado, esse adulto que está mais isolado, que está mais deprimido ou está mais eufórico. Então, como é que a gente olha para o outro? Né? Elvira, é interessante. Pois não, Marins? Não, eu só ia perguntar, porque como o foco do nosso, da nossa fundação é voltada para a educação, para aqueles que estão, especialmente os professores, os dirigentes das escolas, né? Qual é a faixa etária de incidência maior e que comportamentos que os professores deveriam estar alertas, né, na observação, para que esses desdobramentos, né, não ocorram com maior incidência? Tem alguma coisa que os nossos professores poderiam estar observando e que faixa etária que é maior essa incidência? A faixa etária nas escolas é da adolescência, né? Entre 14, aí 29 anos já saiu da escola, né? Mas entre 14 a 18 anos. Mas existem também fatos, ocorrências com crianças de 8 a 9 anos. Quais são os sinais e sintomas, né, dessas crianças? Crianças mais isoladas, crianças que não se sociabilizam, tanto pelo isolamento quanto pela agressividade. A agressividade de uma criança quer dizer alguma coisa, né? Ela não está bem. Ela não é uma questão de ser educado ou mal educado. Porque ser educado ou mal educado são traquejos sociais. A agressividade, ela é uma comunicação desse jovem, dessa criança que está sofrendo, né? A criança também sofre do entorno, né, desse ambiente, o que está acontecendo nesse ambiente, porque muitas vezes a gente olha para a criança e acha que ela ainda acha que ela não está entendendo nada. Mas ela entende, e quando ela entende que alguma coisa está errada, mas ela não compreende de fato o que ocorre, emocionalmente ela não tem condições, porque tem uma questão de que a emoção é construída, né? O cognitivo, a gente nasce com cognitivo, eu nasci inteligente, pronto. E eu digo assim, quanto mais inteligente, pior, porque essa criança tem uma anteninha, ela percebe as coisas, os estímulos, mas e na hora de codificar? Aí tem dificuldades. E aí é onde ele começa a trazer comportamentos não apropriados. Então, crianças que não têm um comportamento apropriado, estão mais isoladas, tem que ser olhada. A criança que fala, eu queria morrer, as crianças nomeiam, é sinal que está sofrendo, tem que olhar, né? A gente não pode desprezar, nem nessa faixa da adolescência, nem na faixa da infância, essa questão quando, eu quero morrer, eu preferia não existir, eu devia não ter nascido, está sofrendo. Marina, você ia perguntar alguma coisa? Não, o que eu queria perguntar, Elvira, é o seguinte, uma coisa que chama a atenção é essa coisa dos mais velhos também, né, do acima de 64 anos, 60 e poucos anos, porque até então a gente dizia que as novas gerações não têm resiliência, que as novas gerações eram super protegidas, que essa geração é como umas meninas universitárias da USP, numa reunião que nós fizemos, elas falaram, a culpa é dos nossos pais que nos vacinaram muito. A hora que a gente ia ter um problema, uma vacina, ia ter outro problema, outra vacina, e com isso a gente nunca enfrentou dificuldade, nunca enfrentou problema. Né? Uma delas era até gerente de uma grande empresa, ela falou, o primeiro não que eu recebi na vida foi do meu chefe, eu fui para o banheiro e chorei meia hora. Né? Agora, o que me impressiona é isso, quer dizer que também
a escola talvez deva se preocupar hoje com os avós, com os mais velhos, porque como que explica essa ausência de resiliência, de capacidade de enfrentar os desafios também nas gerações mais velhas? Porque nas mais novas a gente ouve muito, né, psicólogas como você, psicólogos, falando da superproteção dessa geração criada, enfim, sem, né, o próprio... Você lembra que o Isamitiba, né, que era um grande amigo da nossa fundação, falava isso muito. Agora, impressionante isso acima dos 60 anos. Qual o comentário? De onde vem essa ausência de resiliência nos mais velhos? Ou isso sempre existiu e agora que os dados estão mais conhecidos? Sempre existiu, né? Porque doença crônica, doença que a pessoa fica incapacitada, sempre existiu, né? Agora, o que acontece? Tem fatores de proteção. A espiritualidade é um dos fatores de proteção para esses casos, né? Então, a pessoa se sente sozinha ou pessoas muito ativas e, de repente, tem uma doença crônica que a incapacita e precisa pedir ajuda, precisa do outro, é muito difícil, é dolorido. Então, esse sofrimento intenso, muitas vezes, faz com que a pessoa resolva desistir da vida. Já estou velha, não tenho mais nada para fazer, né? Então, como que a gente pode ser criativo, né? Porque eu acho que isso é fundamental, aliás, eu acho que isso tem que ser mais estimulado nas escolas, porque a criatividade nos faz sair da crise. Acho que você mesmo, Marim, deu uma palestra falando sobre isso com os intercambistas, né? Na crise, crie, né? E para criar, a gente precisa ser criativo. E também tem essa questão, né? As pessoas não estão tão criativas. Tem idosos também que não são criativos. A incidência maior é no gênero masculino. Porque o gênero masculino, a mulher geralmente chega mais perto dos netos, mora com uma filha. O homem é mais difícil, porque ele sempre foi muito independente. A gente teve um caso há vários anos atrás, eu não me lembro o nome desse artista, que era um artista bem famoso, e ele morava numa fazenda sozinho. Ele tirou a própria vida, porque ele achou que ele viveu o suficiente. Ponto, sobrevivi até aqui, agora não quero viver mais. Então, essa questão do controle também. Eu controlo a vida, eu controlo a morte. Então, são esses fatores que trazem esse comportamento suicida na faixa etária mais avançada e por não se sociabilizar também, não ter amigos, não conversar com pessoas, não ser produtivo de outras formas. Isso é que traz esse comportamento. Bom, Elvira, nós estamos nos aproximando aqui do tempo previsto, né, para essa entrevista. Você já em outras conversas, né, falou de programas nacionais, né, até em outros países que tiveram um bom resultado. Aqui nós temos algum programa nacional ou mesmo no nível estadual, né, para que não se torne tão somente o mês, né, da prevenção do suicídio, mas se torne uma política pública que envolva os vários atores, né, que fiquem alerta, né, para essa realidade, né? E, se você me permite, né, no encaminhamento, também fique muito à vontade aí para fazer suas despedidas, e agradecemos muito, viu, a sua participação. Então, a gente vem, sim, fazendo algumas coisas, como Setembro Amarelo, como a questão do amparo ao desemprego, que isso foram propostas em outros países também, e que viram que houve uma diminuição, né? Cuidados à saúde dessas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, que têm
uma qualidade de vida prejudicada, dadas essas doenças crônicas, então eles têm isso nós não temos, né? Aliás, a nossa saúde precisa melhorar muito, porque a gente só tem tratamento de saúde mental, assim, mais eficaz, organizado, em termos de saúde mental, o CAPS, que são graves e persistentes. A UBS também atende, mas é um número muito pequeno para atendimento para leves e moderados, porque a gente não tem esse espaço, né? Já não é uma questão de política pública, é uma questão de parte econômica mesmo, né? Em outros países houve taxação do álcool. Por quê? O álcool, ele vai mexer com a questão do juízo do sujeito, né? Ele não tem senso crítico. Então, se ele já tem lá alguma coisa que o remete a esse comportamento, a hora que ele tiver alcoolizado, ele vai cometer esse comportamento, como houve um caso aí no CAPS, que a criança estava alcoolizada e ela tentou. Sorte que tem essa questão da internet, o WhatsApp, então ele começou a falar com os amigos, e os amigos se movimentaram para mandar socorro na casa dele, né? Então, essa taxação do álcool é importante, melhoras nas condições de vida das mulheres, né? A gente tem uma incidência muito grande aí de maus tratos das mulheres, então, muitas vezes a mulher não sabe o que fazer, né? Está desesperada e tem um comportamento compulsivo. E o serviço de saúde mental, que a gente tem que fortalecer cada vez mais dentro da cidade. Modéstia à parte, eu vou falar bem da instituição que eu pertenço, né? A gente faz o melhor que pode dentro dos recursos que a gente tem, né? Porque o recurso financeiro limita, porque a gente precisa de gente especializada. E, por fim, quero agradecer imensamente aí estar podendo falar um pouquinho sobre isso. Acho que a informação é fundamental no nosso país. É lógico que não dá para formar os professores em todas as áreas, né? Eles já têm um peso enorme aí de passar conhecimento para essas crianças. Eu penso que se a gente pudesse ter um espaço para olhar para essas crianças, no brincar, no conversar, pós-pandemia, isso seria muito bom, né? A gente trabalhar melhor em rede, eu penso dessa forma, mas acho que estamos caminhando. E obrigada, Marins, pela oportunidade, Bramante, e espero ter aí... A gente que agradece, viu, Elvira? E eu queria provocar você em mais duas coisinhas bem simples. Se você fosse para dar um conselho só para uma diretora de escola ou diretor de escola, a gente fala diretor porque a maioria é mulher, diretora ou diretor, e um conselho para uma professora de ensino fundamental 1, quer dizer, aquele da criança de 7, 8, 9 anos, qual conselho você daria para o dirigente e para o professor? Para o dirigente, eu daria a orientação, né? Não um conselho, mas uma orientação, que pudessem ter mais palestras nas escolas, em que houvesse esse diálogo que nós estamos tendo, que houvesse essa oportunidade nas escolas, trazer profissionais para falar sobre a área da saúde, para falar sobre a área da psique, para falar da área da nutrição. Então, para o dirigente, eu daria essa orientação. Para os professores, eu daria orientação para ele olhar para esse aluno. Eu sei que eles olham, enquanto eu tenho contato com muitos professores, eu sei quanto que é pesado essa função, que eles olham para 40 alunos, 30 alunos, e cada um tem a sua história. Que ele possa olhar para esse aluno diferente, né? Cada um na sua história, e que ele troque isso com a família. Que ele não tenha receio de dizer da sensação dele, né? Dizer da sensação dele não é orientar o pai o que o pai tem que fazer ou não, porque
porque aí é uma questão desse pai levar essa criança no médico e o médico é que vai orientar, né? Mas se ela consegue fazer isso, ela consegue proteger essa criança, porque esse pai vai ficar em alerta, e ela consegue se proteger. Porque se acontece algo com essa criança, esse professor sempre se culpa. Então, é olhar e dialogar. O diálogo é o melhor caminho. A gente está perdendo um pouco isso dentro das famílias, nós não estamos aprendendo a dialogar dentro da família. Então, a gente precisa insistir nisso nas escolas. É o diálogo. Muito bem. Muito obrigado, Elvira, muito obrigado mesmo. Imagina, Olha, estou à em nome da disposição. Fundação aqui, eu passo a palavra de novo para encerrar para o nosso presidente do Conselho, mas muito obrigado. E vai ser muito útil, né, para as escolas, para a comunidade mesmo, porque a gente divulga isso, nós temos um mail muito grande, além dos nossos canais do YouTube, do Facebook, etc., que tem uma visualização muito boa. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Elvira, pela sua dedicação, né, atender o nosso convite. Obrigado, professor Marins, né, que nos inspira muito em várias ações dentro da Fundação e esperamos sempre contar com a sua participação em outros tópicos aí. Tá? Eu que agradeço.